Ei pessoal, tudo jóia? Gente, tá difícil gravar esse vídeo. Pela primeira vez de todos os vídeos que eu tô gravando, esse tá sendo mais difícil. Porque eu acho que eu vou falar de um assunto que mexe muito comigo, então tá difícil sair uma fala linear, organizada pra apresentar pra vocês. Semana passada eu vi a notícia de que a Demi Lovato foi internado com overdose. E isso me remeteu ao caso do Chester do Linkin Park, que se matou no final do ano passado e mexeu muito isso comigo, tanto que eu escrevi um texto sobre essa conexão com o caso do Chester. O link vai estar aqui embaixo desse texto. Mas por que isso mexe muito comigo, assim? Porque, teoricamente, eles são os role models que a gente admira, eles têm tudo que a gente alguma vez já almejou na vida. Eles têm fama, eles têm sucesso e eles conseguiram tudo isso fazendo o que eles amam, que era cantar, no caso. E, sei lá, de alguma maneira a gente foi criado para admirar essas coisas e para desejar essas coisas, né? Viagens ao mundo, reconhecimento e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram sucesso no mundo de mídias digitais, onde a gente pode se expressar toda hora e dar nossas opiniões sobre tudo, o que é incrível. Mas, ao mesmo tempo, é mais intenso, né? Porque a gente vai estar recebendo feedbacks e falas tanto amorosas quanto pesadas também, quando a gente se expõe a fazer isso. As duas pessoas, teoricamente, elas teriam tudo para ser felizes, né, no que a gente acredita que vai ser, né? Mas o que eu comecei a entender é que eles, acima de tudo, são seres humanos, assim. E que a gente esquece que eles são seres humanos. Ah, Luana, mas isso é óbvio. Não, gente, não é óbvio. A gente esquece que eles são seres humanos e eu falo isso porque nos meios onde eu vivo, às vezes a pessoa tem um título e ela esquece que ela é maior do que esse título. Ou ela se apega piamente a esse título. Os dois têm histórias muito pesadas. A Demi era filha de um alcoólatra. Não é uma situação confortável, né? Porque rola algum tipo de violência ou desapontamento com relação a ter um alcoólatra na família. E o Chester, ele foi abusado quando criança. Acho que pelo tio, se eu não me engano. E isso também gerou repercussões. E o Chester foi fazer sucesso mais velho, mas no início ele já tinha tido contato com a cocaína. Ela faz sucesso muito nova. O primeiro trabalho dela foi no Barney, mas ela ficou muito famosa pelo Camp Rock, que foi um filme que a Disney fez e que eu gostava muito de assistir junto com o Jonas Brothers. E é por isso que esses dois casos me impactam muito, né? Eu admiro os dois desde pequena, assim. E eu fiquei pensando assim, porra, por que essas pessoas fazem o que fazem, né? Por que acontece o vício? Por que acontece o suicídio? Por que a depressão tá ali? Eu já vi vários casos de youtubers que são gigantes aqui no Brasil falando que ou tem depressão, ou tem ataque de pânico, ansiedade. E cada vez mais a gente escuta isso. Tem casos de youtubers que relatam que tentaram se matar de verdade e que recebiam comentários do tipo, porra, que pena que não conseguiu, tenta de novo, vai que dessa vez você consegue, a gente fica livre de você. A Demi Lovato, além de tudo da questão com a droga, ela também tinha bulimia e anorexia. E ela meio que foi para as drogas para sair um pouco desse problema. E ela recebia comentários de que ela era gorda, que ela era feia, que ela era fora do padrão e que ela tinha que desistir. Quando a gente está exposto a uma rede social, como eu também estou aqui, a gente está se expondo para receber esse tipo de comentário também. Porque a rede social, ela é só um reflexo do que vem acontecendo na sociedade, sabe? Às vezes a gente faz esses comentários, a gente não espera que as pessoas vão falar isso e tal. Só que a rede social, ela ainda dá um poder maior, que é você falar sem mostrar sua cara. Porque, sei lá, você pode criar um perfil fake e falar tudo isso, todos esses comentários. E a gente acha que é uma terra sem lei, né? Mas, assim,
todo esse tipo de ataque pode virar, sim, um processo, pode virar uma situação toda. Mais do que isso, assim, se se é legal ou não, não é esse o tópico, mas por que a gente está atacando essas pessoas, sabe? Por que a gente tem que criticar essas pessoas que estão fazendo sucesso? E a gente sempre arruma algum detalhezinho que a gente não concorda pra ir lá e criticar essa pessoa. E, a pessoa não tá fazendo nada pra você, sabe? Sei lá, você tá vivendo a sua vida, a pessoa tá vivendo a vida dela. Por que você tem que atacar essa pessoa? E usar o que é o lado mais sombrio dela pra atacar, sabe? O Chester tem algumas reportagens dele que ele falava que as pessoas faziam brincadeira da depressão dele e tal, que tipo assim, como que um astro do rock tem esse problema, sabe? A Demi, no documentário dela, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem depois, ela fala muito disso, assim, que as pessoas meio que reforçavam o fato dela ser anoréxica, bulímica, o quanto de ataque ela recebeu por ter tido problema com drogas. Cara, parece que tá falando um monte de abobrinha, mas é que no final, assim... é que no final... Eu sou psicóloga de formação. Sei que os estudos aqui no futuro, o que mais vai matar no mundo é depressão e ansiedade. E muitas vezes a depressão e a ansiedade estão vinculadas ao suicídio. E como que a gente tem medo de falar sobre essas coisas, o como que a gente tem dificuldade de conversar disso, sem ser uma maneira de só trazer soluções ou de condenar isso. Mas, cara, é uma coisa que permeia todo mundo. Quando eu falo todo mundo, também não é todo mundo, tá, gente? Mas em algum momento você vai se sentir um pouco mais triste, você vai se sentir um pouco mais infeliz, você vai se sentir culpado de você ter várias coisas na sua vida e ainda assim não se sentir feliz. Porque também rola isso, né? Essas pessoas têm tudo em questão física, material de conforto, mas ainda assim não são felizes. Porque a felicidade não está vinculada a isso. A real felicidade só tá em você poder ser quem você realmente é. E não é esse ser quem eu realmente sou no sentido de novo, não é descrever as skills, não é, sei lá, ter liberdade de ter um cabelo de um jeito ou coisas do gênero, não é isso. É uma liberdade de entender que você não é esses pensamentos, que você não é esse corpo, mas que ao mesmo tempo você é tudo. E aí quando você vai chegando próximo de entender isso, você vai se tornar uma pessoa extremamente feliz, genuinamente, aonde não importa se eu tenho um lugar para morar ou se eu tenho comida na mesa, mas esse estado vai permear, porque você vai entender que ele é maior do que você. Nossa, Luana, isso parece incrível. Então quer dizer que você vive nesse estado? Não, mas eu busco ele. Apesar de eu saber que eu já sou ele, né, porque ele já está em mim, eu ainda tento buscar. Por quê? Porque eu não consigo viver ele 24 horas por dia, entendeu? Mas eu sei que ele está em mim, eu só tenho que me despir para conseguir viver isso. Para você buscar isso, é um processo, desde uma terapia ou uma conversa com um amigo que você confia muito e que vai te dar conselhos bons, né? Porque também tem isso, tem os amigos que a gente vai conversar, não, tá foda mesmo, vai lá e se mata. Não é esse tipo de amigo, tá, gente? É o amigo que vai falar, meu, tá foda mesmo, você pode ficar triste agora, chora bastante, vamos chorar junto, vamos chorar junto. Também, tipo, cara, vamos junto, vamos fazer acontecer, e as coisas acontecem. Porque também a gente tem essa coisa de achar que amigo de verdade é quem tá com a gente na hora da tristeza, na hora da dificuldade. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a pessoa que quer estar com você, né, que quer estar junto, é a pessoa que quer contigo na hora que você tá se dando muito bem. Na hora que você tá lá, sucesso, holofotes, todo mundo pá, te venerando. Essa pessoa quer estar contigo. É a pessoa que vê só a luz e fala, cara, eu quero vibrar nessa luz. Não na luz do tipo sua, assim, a Luana tá vibrando nessa luz, eu quero vibrar na luz da Luana. Não, tipo, minha Luana tem a luz dela e eu quero viver com ela radiando e eu também quero radiar e conviver com a minha luz, assim, sabe?
Pra fechar, o que eu quero dizer pra vocês, assim, que às vezes é meio complexo e eu tô aprendendo a me comunicar com vocês, então às vezes não fica tão claro o que eu quero dizer, assim, diretamente. Mas o meu mestre espiritual mandou um texto, uma historinha que exemplifica um pouco o que eu quero dizer. Só para vocês saberem, o meu mestre é o Aron, eu vou mandar a página no Facebook dele aqui, então se vocês quiserem seguir também. A historinha era a seguinte: chega um discípulo pro mestre e fala: mestre, tá difícil conseguir um emprego, tá difícil, as pessoas não veem o que eu tô fazendo e tal. E tá difícil de encaixar, não tô conseguindo nada. Aí o mestre tira um anel, dá ao seu discípulo e fala: você tem uma missão, vá ao centro e venda esse anel por uma moeda de ouro. E como um bom discípulo, foi sem argumentar com o mestre. E ele chega lá, tenta vender o anel de ouro e os comerciantes falam: não, tá muito caro, tá muito difícil, não vale a pena pagar uma moeda de ouro por esse anel, olha aqui, não vou pagar isso. E o discípulo volta frustrado pro mestre, fala: não, mestre, foi difícil, ninguém quer pagar, tal. O mestre simplesmente fala: ok, então agora você vai pegar esse anel, vai levar em um penhor. E não importa quanto dinheiro eles te ofereçam, você não vai vender. Aí ele chega no penhor com o anel. O penhor olha para aquele anel. Fala: meu querido, olha, eu só tenho 58 moedas de ouro para te oferecer. Eu sei que vale 70, mas eu só tenho 58, por favor, aceita. Ou volte depois que eu te pago 70 moedas de ouro, por favor. E o discípulo: desculpe, eu não posso vender. Aí ele voltou ao mestre, né? E aí o mestre falou: e aí? Ele falou: mestre! Imagina que da hora ele falar isso. Porra, mestre! Não, mas não foi assim. Ele falou: mestre, incrível. O penhor queria me oferecer 70 moedas de ouro. Aí o mestre fala pra ele: você viu? Às vezes, a gente tem a nossa luz, só que não é todos que estão preparados para ver e aceitar e admirar ela. Ou trabalhar com ela. Mas quando alguém vê, você vai ser extremamente valorizado. E por que eu peguei esse caso para exemplificar com os dois? A gente se apaixona pelas roupagens deles. Lógico que eles cantam muito, a música impacta e tal. Mas a gente se apaixona pela roupagem deles. Mas aquele brilho único, a gente não quer dar atenção. Mas é ele que tem o maior valor de todos. Então assim, gente, de verdade, que a gente comece a olhar para as redes sociais para admirar essa luz, assim, de todos, mais do que a roupagem. E é triste você ver dois seres humanos com talentos incríveis fazendo isso com eles mesmos por medo de conviver com a solidão deles. A gente só ficar preso à roupagem deles e não da pessoa que tá lá, sabe? É isso, não sei se ficou tão claro, mas foi um vídeo difícil pra mim de fazer, mas tá sendo de coração, assim, espero que vocês gostem. Se quiserem, comente aqui embaixo sobre isso, prometo deixar todos os links aqui embaixo. E se inscreve, vamos conversar mais, ter conversas mais verdadeiras e honestas aqui dentro. É um espaço para isso. E obrigada.